Boa noite. Boa noite. Temer responde por escrito às perguntas da Polícia Federal e nega que soubesse de um acerto de 10 milhões de reais com Odebrecht. Denunciado por racismo, Bolsonaro pode se tornar réu no Supremo. A ação está liberada para julgamento e as penas para o crime são multa e prisão. O Supremo confirma a decisão para José Dirceu recorrer em liberdade. O ex-ministro já foi condenado em segunda instância a mais de 30 anos de cadeia. Mais de 50 veículos são guinchados na cidade de São Paulo por dia. E infrações de trânsito pegam carros, motos, caminhões e ônibus. Energia elétrica sobe 24% em mais de 200 cidades paulistas. O reajuste vai ser nas áreas atendidas pela empresa Electro e não atinge a capital. Morreu Otávio Frias Filho, diretor de redação da Folha de São Paulo. Ele tinha 61 anos e comandou o jornal por mais de 3 décadas. O Jornal da Gazeta está no ar. Por dia, mais de 50 carros, motos, ônibus e caminhões são guinchados nas ruas de São Paulo. Pelo Código de Trânsito, são 29 as infrações que podem levar à remoção do veículo. Susto e arrependimento são provavelmente alguns dos sentimentos de quem encontra um cavalete como este no lugar onde deixou o carro. É a forma da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, informar que o veículo foi guinchado. Só de janeiro a julho deste ano foram 10.935 casos, mais de 51 por dia. 29 razões podem levar à remoção de um veículo. As mais comuns são estacionar em local proibido, em vaga de deficiente ou idoso sem a devida identificação, em guias rebaixadas e entradas de garagens e em local de carga e descarga. Além de carros de passeio, motocicletas, caminhões e ônibus podem ser guinchados. Depois de removido, o veículo é levado para um dos 7 pátios da CET na cidade. Para recuperá-lo, o dono precisa pagar pelo serviço de guincho, um valor que varia de R$ 217 se for uma moto, a R$ 3.355 no caso de um ônibus, além da diária do pátio, que vai de R$ 17,80 a R$ 193,50. São 39 guinchos a serviço da CET. Toda a operação é coordenada pela companhia desta sala. Agora são 10h15 da manhã e aqui na Central já há 47 solicitações de guincho em andamento. Nós vamos até um desses endereços para tentar acompanhar uma dessas remoções. Ao chegarmos à rua Caiová, em Perdizes, na Zona Oeste, o carro já havia sido levado. Só encontramos o cavalete com informação para o proprietário. Deixar o aviso para o dono do veículo é obrigatório, mas Luciano Marins, que teve o carro guinchado no dia 4 de abril numa rua do Jardim São Paulo, na Zona Norte, afirma que não foi informado. Ele achou que tinha sido vítima de um furto. Não tinha nada ali no lugar, um cavalete. Liguei na polícia no 90 para fazer o boletim de ocorrência. Eles não tinham nenhum registro. Quando eu entrei em contato com a CET através do 1188 para verificar se tinham o registro. E por surpresa eles não encontraram o registro nenhum lá no sistema. Luciano então fez o boletim de ocorrência e acionou o seguro. Mas cerca de 2 semanas depois, recebeu a notificação de que o carro tinha mesmo sido guinchado. Para retirar o veículo, sem contar a multa, Luciano pagou R$ 1.431, R$ 787,50 só de diárias de pátio. Valor que poderia ter sido bem menor. Ele estuda entrar com uma ação contra a CET e, para provar que procurou saber se o carro tinha sido guinchado, pediu a gravação do momento em que ligou para a companhia. Mas foi informado que não há registro da conversa, porque o sistema está fora de operação desde março. Sobre essa reclamação do motorista que nós acabamos de ver, a CET informa que o guincho removeu o carro porque estava em desacordo com a legislação de trânsito. A CET afirma ainda que os cavaletes são frequentemente vandalizados. A CET não esclareceu, porém, a nossa pergunta sobre quanto já foi arrecadado com multas, operações de guincho e diárias nos pátios da Prefeitura este ano. Em São Paulo, o presidente Temer não comenta sobre as eleições e, ao responder perguntas sobre a Odebrecht, se irrita com a Polícia Federal.
Diante da plateia de executivos da indústria siderúrgica em São Paulo, Temer engrossou o coro dos empresários do setor. Criticou as sobretaxas impostas por outros países nas importações do aço e do alumínio brasileiros. Em todos os momentos em que falo nos organismos internacionais, eu critico o protecionismo lá de fora, que é um protecionismo contra a nossa indústria. Ao contrário, nós temos que nos proteger aqui em relação à nossa indústria. E este tema tem sido tratado com muita frequência e com o meu apoio, com o meu aplauso. Michel Temer não tocou no tema das eleições e deixou o evento sem falar com os jornalistas. Na última sexta-feira, o presidente respondeu por escrito, pela segunda vez, perguntas da Polícia Federal. Agora, no inquérito que investiga o suposto repasse de 10 milhões de reais em Caixa 2 da Odebrecht para o então PMDB em 2014, quando Temer ainda era vice. O negócio teria sido acertado durante um jantar no Palácio do Jaburu. O repasse teria ocorrido em meio à segunda rodada de concessões de aeroportos, quando o secretário de Aviação Civil era o atual ministro Moreira Franco, indicado pelo então PMDB, que depois foi substituído no cargo por Eliseu Padilha, do mesmo partido. No interrogatório, cujo teor só foi revelado hoje, Temer confirma que houve o jantar, mas diz que não tem a menor ciência do aporte desses recursos. De acordo com a delação da Odebrecht, o montante de 10 milhões de reais foi repassado para campanhas de candidatos do partido do presidente. A Polícia Federal também quis saber sobre a relação de Temer com o coronel João Batista Lima Filho, apontado como intermediário de propina para o presidente. E também se Temer recebeu dinheiro por meio do advogado José Yunes. O presidente reclamou que o questionamento era ofensivo e não merecia resposta. Em outros 2 momentos, considerou a pergunta insultuosa ou descabida. No começo do ano, Temer teve de se explicar sobre corrupção na edição do Decreto dos Portos. Nesse inquérito, o MDBista é acusado de receber propina de empresas do setor portuário, o que ele também nega. E hoje o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou que as provas dos 2 inquéritos sejam compartilhadas. Pesquisa Ibope revela que se Lula não for o candidato do PT e declarar apoio a Fernando Haddad, 60% do eleitorado não votaria no ex-prefeito de São Paulo. Fernando Haddad é cotado para assumir a cabeça de chapa se Lula for impedido de disputar a eleição. O ex-presidente está preso em Curitiba, condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês de prisão. A candidatura dele é questionada no Tribunal Superior Eleitoral e Lula pode ficar fora da eleição por causa da lei da ficha limpa, que barra candidatos condenados em segunda instância. De acordo com o Ibope, 60% do eleitorado afirma que não votará em Haddad de jeito nenhum, caso Lula não seja o candidato. Outros 14% responderam que podem votar no ex-prefeito, enquanto 13% dizem que, com certeza, votarão em Haddad se ele receber o apoio do ex-presidente. 7% disseram não conhecer Haddad o suficiente para opinar e 5% não souberam ou não responderam. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Cresceu bastante a preferência pelo Lula. Um candidato preso, porque foi condenado, que não vai poder disputar porque é inelegível. Isso acontece porque há uma memória, um recall muito bom do governo dele. Ninguém se lembra da crise, não liga essa consequência, né? Além disso, os outros candidatos são muito ruins, o nível da campanha é muito baixo. Eu diria também que o povo, o eleitor pobre, ele já está acostumado, tão acostumado com injustiças da justiça, que tende mais a acreditar na fantasia de que ele está preso, que foi condenado, porque as elites e o Poder Judiciário e a polícia não o querem candidato a presidente. De qualquer maneira, essa notícia que você ouviu aí, né, é preocupante para o Lula e para o PT, né? Quer dizer, o PT está se imolando pelo Lula. Ao vender essa fantasia de que ele é um injustiçado, ele vai crescendo junto ao eleitorado, mesmo não tendo possibilidade de disputar a campanha. Mas a notícia para o Haddad é o contrário. Enquanto o seu bolo vai inchando, o Haddad vai desidratando. Essa notícia é um tiro, né? Digamos, no joelho, né? O Haddad
não terá o voto de 40% dos eleitores, 39%, 40% dos eleitores de Lula. E tem uma rejeição de 60%. É uma rejeição muito alta. É, por exemplo, o dobro da rejeição de Lula. Resta saber em que ponto da campanha a justiça vai interferir para impugnar o Lula e então Haddad começar a fazer a própria campanha. E aí nós veremos se tem razão essa pesquisa do Ibope ou a pesquisa da XP, que assustou o mercado, que diz que quando aparece que é apoiado por Lula, Haddad pode chegar a 15% e ir para o segundo turno. É o que veremos a seguir. Eu volto quinta-feira que vem direto ao assunto, depois de amanhã. Em pé. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a denúncia de racismo contra o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro. Agora, o plenário do tribunal vai decidir se torna o réu por racismo. Em abril, Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo crime de racismo quando ele teria ofendido negros e pessoas de comunidades quilombolas durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro. Bolsonaro já foi condenado a pagar R$50 mil por danos morais coletivos. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas o ministro Marco Aurélio Mello espera que o caso seja pautado na próxima terça-feira. Racismo é um crime inafiançável e sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Para o caso de Bolsonaro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou R$400 mil. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo, sobre as eleições de outubro. Foi cremado hoje o corpo do jornalista Otávio Frias. O diretor de redação da Folha de São Paulo morreu vítima de um câncer de pâncreas aos 61 anos. Pela manhã, familiares, amigos, jornalistas e políticos prestaram homenagens. Entre eles, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, do PSDB. Os ex-ministros Henrique Meirelles, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, candidatos à presidência da República, também compareceram. O velório ocorreu no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Durante a cerimônia, o jornalista e membro do Conselho Editorial da Folha, Clóvis Rossi, fez um breve discurso e depois comentou sobre a importância de Otávio para o jornalismo. O Otávio foi o inventor de um projeto de jornalismo que eu, se tivesse dinheiro e talento para montar um jornal, adotaria sem pensar duas vezes, que essa ideia de jornalismo crítico, pluralista, independente e apartidário é a melhor coisa que tem para você trabalhar em jornal. Otávio Frias Filho tinha 61 anos e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no pâncreas, diagnosticado em setembro do ano passado. O jornalista deixa a mulher e 2 filhas. O jornalista e âncora da Rede TV, Boris Casoy, lembrou dos tempos em que trabalhou no jornal como editor-chefe. Foi ele quem passou o cargo a Otávio Frias, que assumiu aos 26 anos de idade a direção de redação da Folha e atuou por mais de 3 décadas. Ele foi escritor, teatrólogo, e o Brasil está perdendo uma figura ímpar. Parece elogio por uma pessoa que morreu, mas é pouco para definir uma figura tão iluminante como Otávio Frias Filho. Vai fazer falta. O editor executivo da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, disse que Otávio Frias Filho enfrentou a doença com coragem. Ele ressaltou a atuação de Frias como jornalista e a preocupação que ele tinha em ouvir todos os lados da história, buscando sempre um jornalismo imparcial. Trazer o aspecto mais plural das tendências e das ideias para o campo do jornalismo, uma pessoa obsessiva com o contraditório, com o outro lado, com os outros lados que cada história enseja. No início da tarde, antes do corpo ser cremado, todos que estavam na capela aplaudiram numa última homenagem. Otávio Frias Filho comandou a Folha por 34 anos e ajudou a modernizar
o jornalismo brasileiro. Otavinho, como era conhecido, nasceu em São Paulo no dia 7 de junho de 1957. Era filho do empresário Otávio Frias de Oliveira, que comprou a Folha em 1962 e a transformou num dos maiores jornais do país. Otavinho participou ativamente desse processo. Desde os 18 anos, em 1975, se instalou junto ao pai no comando da Folha. Importantes mudanças efetivadas nos anos seguintes levaram o jornal a um patamar inédito em sua história. Com suas páginas abertas às diferentes correntes de opinião, a Folha se tornou referência no processo de abertura política ao fim da ditadura militar. Depois da histórica campanha das Diretas Já, Otavinho assumiu a direção de redação da Folha, em maio de 1984. Passou da coordenação estratégica para o dia a dia do jornal. Uma de suas primeiras medidas foi formalizar e tornar público o manual de redação, que condensava os princípios do jornalismo que defendia. Por meio do chamado Projeto Folha, impôs prioridade ao pluralismo e ao apartidarismo. Nesses 34 anos à frente da Folha, Otavinho dedicou parte de seu tempo à dramaturgia, com 6 peças, e à literatura, com a obra Queda Livre, coletânea de ensaios que condensou reportagem, autobiografia e observação antropológica. Seu último texto na Folha, Um Profeta na Terra de Santa Cruz, analisa a mais recente obra do filósofo Roberto Mangabeira Unga. E Otavinho se pergunta: será que a ambição das pessoas comuns, normais, não consiste apenas em ter uma profissão decente, uma remuneração condigna, uma vida familiar em segurança, algum lazer de vez em quando? O jornalismo, tal como procuraram praticá-lo, é um serviço de utilidade pública. Divulgar a verdade, estimular um exercício consciente da cidadania, iluminar o debate dos problemas coletivos. Que outra atividade seria mais elogiável e necessária do que essa? Paulo Camarda, presidente do Conselho Diretor da Fundação Casper Libero, divulgou nota de pesar pela morte de Otávio Frias Filho. Ele ressaltou que Otávio, ao assumir a direção do jornal Folha de São Paulo em 1984, reformulou a linha editorial, enfatizando a pluralidade de ideias e a imparcialidade, além de modernizar o jornalismo brasileiro. Em nome dos funcionários de todos os veículos da Fundação e da Faculdade Casper Libero, enviou sentimentos de pesar aos familiares e colegas do Grupo Folha pela perda irreparável. Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, do PSD, recorreu da decisão do Supremo de mandar para São Paulo a investigação. O inquérito foi enviado para a Justiça Federal de São Paulo no início do mês pelo relator do caso no Supremo, Luiz Fux. A decisão seguiu o entendimento do STF de restringir o foro privilegiado de parlamentares e de ministros. O inquérito apura se o ex-prefeito da capital paulista recebeu propina da Odebrecht. De acordo com executivos da empreiteira, Kassab levou 20 milhões em vantagens indevidas da construtora entre 2008 e 2014, o que ele sempre negou. Kassab também pede o arquivamento da investigação. Seus advogados alegam que não há provas contra o ministro e pedem ainda, caso o recurso não seja admitido, que a investigação continue tramitando no STF. O Superior Tribunal de Justiça mantém o arquivamento da ação penal contra o ex-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Trabuco foi acusado pelo Ministério Público Federal, junto com outros diretores do Bradesco, de ter envolvimento com o grupo que corrompeu integrantes do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, conforme apontado pela Operação Zelotes. Para os procuradores, os executivos tentaram anular um débito do banco junto à Receita Federal. O caso foi em 2014 e o CARF decidiu manter as dívidas da instituição financeira. No ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já tinha arquivado a ação. O Ministério Público recorreu e agora o STJ deu uma nova decisão em favor de Luiz Carlos Trabuco. Hoje, por unanimidade, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça considerou não haver provas suficientes que indicassem a participação do Executivo no esquema de corrupção. O Bradesco sempre negou a participação de seus funcionários. O bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, tirou hoje à tarde a tornozeleira eletrônica que usava desde junho.
O argumento da defesa é de que ele tem compromissos de trabalho. A autorização para a retirada do aparelho foi dada depois de aceito um pedido de defesa de Carlinhos Cachoeira, que alegou que ele precisava fazer viagens a trabalho. Ele usava a tornozeleira desde junho, quando conseguiu a progressão para o regime semiaberto. Segundo seus advogados, ele trabalha em uma empresa de materiais hospitalares e farmacêuticos. Com a decisão, foi permitido que o contraventor viaje exclusivamente a trabalho por até 3 dias, desde que informe as autoridades responsáveis. Já as saídas a lazer devem ser autorizadas pela Justiça. Cachoeira foi condenado em 2012, junto com o ex-assessor da Casa Civil do governo Lula, Valdomiro Diniz, por fraudes na loteria carioca. Segundo a Justiça, Diniz pediu R$1.700.000 a Cachoeira como propina, dinheiro que também teria sido usado para abastecer campanhas eleitorais. Carlinhos Cachoeira já foi condenado ainda por crimes como contrabando de caça-níqueis, peculato, corrupção, violação de sigilo e formação de quadrilha. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos artigos dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique, publicados em jornais estrangeiros. Os caminhos da política são tortuosos. Em 1978, Lula distribuía nas portas de fábrica panfletos de um candidato ao Senado, Fernando Henrique Cardoso. Nessa época, os dois conversaram sobre a formação de um partido. Divergiram. FHC abrigou-se na ala esquerda do MDB. Lula decidiu fundar o PT. Decorridos 40 anos, Lula e FHC levam suas divergências para as páginas da imprensa estrangeira. Um apresentou-se como perseguido político em artigo para o New York Times. O outro escreveu no Financial Times que o Brasil merece mais respeito. A história reuniu Lula e FHC em muitos momentos, na campanha pelas diretas e no impeachment de Collor, por exemplo, mas jamais foram capazes de se juntar no poder. No exercício da presidência, FHC e Lula preferiram se aliar ao arcaico em vez de descobrir juntos um caminho qualquer que levasse à modernidade. Deu no que está dando. Num texto para Americano Ver, Lula escreveu que está em curso no Brasil um golpe de direita para impedir que ele dispute as eleições. Na réplica, FHC desmentiu o sucessor. Anotou que Lula não é um caso único. Há políticos de todos os partidos na cadeia. Referiu-se à limpeza como algo necessário. São mesmo tortuosos os caminhos da política. O Brasil talvez fosse outro país se PT e PSDB tivessem se unido contra o lixão da política, em vez de se aliar ao rebotalho. Boa noite. O Ministério Público Federal recorreu de 2 decisões judiciais que rejeitaram denúncias contra agentes da ditadura militar. Eles participaram, esses agentes, do assassinato de integrantes de grupos de oposição ao regime. Os procuradores pedem que sejam cumpridas as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em março, a Corte determinou que o Brasil investigue e puna os culpados pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975, em São Paulo. O Tribunal Internacional proíbe a Justiça dos países signatários de usar as leis de anistia para não investigar a responsabilidade pelos casos de tortura e assassinato. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje o edital de concessão do terminal de ônibus Princesa Isabel, na região central da capital. A medida é para revitalizar o local e seu entorno. Em contrapartida, a empresa que receber a concessão poderá atuar no terminal por 35 anos. O valor do contrato é de R$132,5 milhões. A partir de hoje, empresas ou consórcios interessados em administrar o terminal Princesa Isabel já podem apresentar propostas para a Prefeitura. A escolha está marcada para outubro. Segundo o município, por ano, só esse terminal consome R$6,5 milhões em despesas. São 18 linhas e 7 mil pessoas que passam por aqui diariamente. A Prefeitura diz que entregar os cuidados do espaço para as mãos da iniciativa privada visa a economia de verba e o melhor atendimento à população. O contrato é de R$132,5 milhões por 35 anos de concessão. A contrapartida será a exploração comercial do local. O novo administrador vai poder, por exemplo, construir sobre a estação edifícios comerciais, como shoppings e salas de escritórios ou até residenciais.
A nova roupagem não é só para o terminal Princesa Isabel, não, mas pelo edital da prefeitura, a empresa que vencer a concessão vai ficar responsável também por cuidar do entorno, num raio de 600 metros, com melhorias obrigatórias, como reforma das calçadas, mais árvores, iluminação e até implantação de uma ciclofaixa por aqui. Só que, pelo histórico, essa é uma das áreas mais difíceis de recuperação, porque compreende a chamada Cracolândia. As mudanças precisarão ocorrer em até 4 anos. Este é o primeiro dos 27 terminais da cidade que devem ir para as mãos das empresas privadas. Os terminais Capelinha e Campo Limpo, na Zona Sul, serão os próximos. A gestão de Bruno Covas cumpre a promessa de campanha do PSDB de privatizar equipamentos públicos. Há 12 propostas em andamento, como o Estádio do Pacaembu e o Parque Ibirapuera. A partir da próxima segunda-feira, dia 27 de agosto, 223 municípios do interior e litoral de São Paulo terão reajuste de quase 25% na conta de luz. O reajuste será repassado para as cidades que são atendidas pela empresa eletrodistribuidora de energia. Aqui no estado de São Paulo, serão atingidos alguns municípios do Vale do Paraíba, como Paraibuna, Cunha, São Luís do Paraitinga e Natividade da Serra. Também as cidades da região Bragantina, como Atibaia, Nazaré Paulista, Igaratá e Jarinu. No litoral norte, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, e no litoral sul, Ilha Comprida, Cananéia, Guarujá e Peruíbe. O que mais influenciou no reajuste da Elektro foram chamados componentes financeiros, principalmente relacionados à aquisição de energia e ao risco hidrológico. Sozinhos, os componentes financeiros responderam por 13,36 pontos percentuais do reajuste médio de 24,42% aprovado. Hoje o dia começou com sol, mas a passagem de uma frente fria em alto mar trouxe muitas nuvens e a temperatura caiu à tarde. Pode garoar em alguns pontos da cidade agora à noite e de madrugada. Vamos ver com Mariana Armentano como fica a quarta-feira no Brasil e aqui em São Paulo. A frente fria se afasta para alto mar, mas os ventos marítimos ainda formam muita nebulosidade entre o sul e o sudeste do país. No leste e sul de Santa Catarina e do Paraná, a previsão ainda é de chuvas ao longo de todo o dia. E com o ar polar atuando na região, pode gear na Campanha e na fronteira oeste gaúcha. E o tempo segue firme em boa parte do sudeste, do centro-oeste, do norte e do nordeste do Brasil. A costa baiana segue com chuvas a qualquer hora. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, a cidade gaúcha Quaraí deve amanhecer com geada e mínima de 2 graus. À tarde o sol brilha forte por lá e a máxima vai aos 14. Já a capital Porto Alegre vai ter um dia chuvoso, com temperaturas entre 10 e 15 graus. Em Cuiabá, os termômetros vão dos 14 graus de madrugada aos 31 à tarde e o calorão em Teresina continua castigando os moradores. 37 graus por lá nessa quarta-feira. Para São Paulo, tempo firme com sol e calor à tarde mesmo, só no interior. No sul e aqui na faixa leste do estado, o tempo fica mais nublado por causa da passagem rápida de uma frente fria, mas não deve chover não, no máximo uma garoinha pontual. Mas na quinta-feira eu já adianto que o tempo volta a abrir de forma generalizada. Nessa quarta, máxima de 31 graus em Ribeirão Preto e em Barretos e de 32 em São José do Rio Preto. Já em Santos, no litoral, os termômetros ficam entre 16 e 20 graus amanhã. E vai esfriar de novo também aqui na capital, viu? Mais friozinho passageiro. Na quinta já volta a esquentar. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 24 graus com muita nebulosidade por aqui. Aí na quinta o tempo abre e a máxima vai para 27 e na sexta-feira, olha o calorão, 30 graus aqui na Grande São Paulo. Foi inaugurada na Pinacoteca neste fim de semana a exposição Mulheres Radicais Arte Latino-Americana. São cerca de 120 artistas representando 15 países com mais de 280 trabalhos. Vitória Santa Cruz é do Peru e transforma a maneira de chamar um negro em poder. Regina Silveira é brasileira e confronta a censura da palavra no país.
Liliana Porter é argentina e faz experimentações artísticas com o próprio corpo. Essas são artistas latino-americanas cujas obras estão reunidas na exposição Mulheres Radicais na Pinacoteca do Estado. É um panorama da arte experimental feminina feita entre 1960 e 1985, período em que muitos países das Américas eram governados por ditaduras. É muito bom ver essa resistência feminina histórica. E é muito forte, principalmente para nós mulheres, acho que é um feminino muito poderoso que aparece ali. É uma produção super rica, uma produção super inovadora, radical em muitos sentidos, e que, de certa forma, conseguiu aí, trazer para essas linguagens contemporâneas da performance, da videoarte, da fotografia, ingredientes do debate de época, né? A exposição, que já passou por Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, é fruto de um trabalho de 8 anos de 2 pesquisadoras. Elas visitaram todos os países latino-americanos em busca do trabalho de mulheres que, embora tenham sido figuras muito importantes para a expressão artística de seus países, tiveram os trabalhos marginalizados e abafados sem receber o devido reconhecimento. É um mapeamento inédito e traz fotografias, pinturas, esculturas, videoarte e registros de performances. São 280 obras de 120 artistas de 15 países e de mulheres latinas que moram nos Estados Unidos e abordaram o corpo feminino como forma de expressão. Para as novas gerações, eu acho que é importante notar o quanto esses debates são debates antigos, o quanto a gente acha que conquistou o território, mas é sempre preciso lutar pelo território conquistado, porque a gente retroceder é muito fácil também. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genú, em liberdade. A decisão tomada hoje pelos ministros da segunda turma do Supremo abre brecha para que condenados em segunda instância tenham a prisão relaxada até que os tribunais de Brasília julguem os recursos impetrados pela defesa dos réus. Os votos em favor da liberdade de José Dirceu e João Cláudio Genú foram dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Edson Fachin e Celso de Mello votaram para que eles voltassem para a prisão, mas foram vencidos e o placar terminou em 3-2. José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no processo em que é acusado de ter recebido 15 milhões de reais em propina da empreiteira Engevix. João Cláudio Genú foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão na mesma denúncia da Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, foi denunciado pela 25ª vez na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral teria recebido quase 79 milhões de reais em propina da Odebrecht. A defesa do ex-governador disse que ele já foi julgado por esses fatos e, por isso, vai pedir o bloqueio da ação. Cabral está preso e já foi condenado a penas que ultrapassam 120 anos. Pelo 6º dia seguido, o dólar aumentou muito e chegou a R$ 4,03. A última vez que isso aconteceu foi em fevereiro de 2016. Os analistas apontam que os resultados das últimas pesquisas para a corrida presidencial fizeram o mercado reagir negativamente. O dólar turismo chegou a ser negociado a R$ 4,20. A Advocacia Geral da União se manifestou contra o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela, na ação impetrada no Supremo pela governadora de Roraima, Sueli Campos, do Partido Progressista. Segundo a AGU, o pedido da governadora contraria a ordem jurídica nacional e internacional. O pedido da governadora Sueli Campos, do PP, foi feito depois dos atos de violência registrados sábado contra os imigrantes venezuelanos que viviam em Pacaraima. A governadora alega que o estado não tem mais dinheiro para atender o fluxo de refugiados que todos os dias chegam à cidade, fugindo da crise econômica no país vizinho. As agressões e hostilidades fizeram com que ao menos 1.200 venezuelanos voltassem ao país de origem, amedrontados com as ameaças dos moradores da cidade. A gente correu, os niños lloraban, los golpeaban, los pisaban, le daban con los pies en la cara. Muy feo, muy feo.
De verdad que no fuera bueno que se volviera a repetir. Os que ainda estão em Pacaraima recebem o auxílio de ONGs e de igrejas que têm organizado mutirões de solidariedade para tentar tirar os venezuelanos das ruas, onde eles enfrentam frio e fome e agora ameaças. Depois da reunião de ontem com vários ministros, o presidente Michel Temer determinou que sejam agilizadas as providências para a transferência de refugiados para outros estados. A pedido da governadora, o Exército discute a instalação imediata de um hospital de campanha na fronteira, anunciado em fevereiro pelo governo, mas que até agora não foi erguido. Esse padre brasileiro de Roraima afirmou às agências internacionais que o aumento da xenofobia contra os venezuelanos tem relação com o período eleitoral, porque candidatos têm incitado o ódio na região. Este episódio destes dias passados foi planeado. No me cabe la menor duda. Hay fuerzas políticas tenebrosas que se empeñan en pular por encima de las dificultades de este pueblo y aprovechar la xenofobia que existe, que cada día es más fuerte. Na Venezuela, a inflação deve aumentar mesmo depois das medidas anunciadas pelo presidente Nicolás Maduro, incluindo a reforma monetária. Hoje, os venezuelanos enfrentaram longas filas nas agências bancárias para sacar a nova moeda, o Bolívar Soberano, que entrou em vigor ontem. Com o anúncio do corte de 5 zeros da moeda nacional e a publicação do Banco Central sobre a desvalorização da taxa cambial, a Venezuela deve enfrentar uma inflação ainda maior que a prevista pelo Fundo Monetário Internacional, mais de 1 milhão por cento. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Não vamos perder tempo em discutir se vai dar certo o plano econômico anunciado na Venezuela pela ditadura de Nicolás Maduro. Claro que vai dar errado. Cortar 5 zeros do chamado Bolívar Forte e transformá-lo em Bolívar Soberano é uma mágica de mau gosto contra a inflação. A inflação chegou a 82.000% até julho e deve beirar 1 milhão por cento até dezembro. Maduro também criou uma criptomoeda com paridade fixada no preço do petróleo e desvalorizou o Bolívar em 2.300% em relação ao dólar. Qualquer reforma da economia só funciona se ela tiver a retaguarda da sociedade. E a sociedade venezuelana não quer mais saber do ditador e do regime bolivariano, criado por Hugo Chávez. O divórcio entre a ditadura e a sociedade é demonstrado pela greve desta terça-feira. A oposição ainda tolerada calcula que 60% dos venezuelanos cruzaram os braços. Isso contra o plano econômico do governo. De nada adiantar as intimidações com a ameaça de caçar os alvarás dos lojistas de Maracaibo, que não abriram as portas de suas lojas. Caracas estava hoje de manhã às moscas. Ninguém mais leva a ditadura a sério. Ela anunciou na sexta-feira um novo controle de câmbio. Mas nos 20 anos de regime bolivariano, foram criados 8 órgãos para cuidar do assunto. Eles, nas estimativas oficiais, acabaram subindo com 300 bilhões de dólares. O Estado venezuelano entrou em colapso. Para compensar a falta de medicamentos e da alta mortalidade de adultos e crianças, a notícia que chegou hoje foi de que um navio hospital foi enviado pela China. O colapso também é moral. Uma das informações de hoje foi a libertação pela polícia da Colômbia de 28 mulheres e adolescentes venezuelanas sem documentos de refugiados. Elas estavam sendo obrigadas a se prostituir na cidade colombiana de Cartagena. A oposição discute uma greve geral para derrubar a ditadura. Eu ainda acredito que isso só vai acontecer com uma rebelião de oficiais do Exército ainda não corrompidos pelo regime. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu a Venezuela hoje à tarde. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o abalo foi a 123 quilômetros de profundidade. O epicentro foi na costa do Golfo de Paria, nas imediações da cidade de Irapa, norte do país. Segundo a agência Reuters, o tremor foi sentido na capital Caracas, onde edifícios foram esvaziados. Não há informações sobre vítimas. Na Argentina, manifestantes pedem o fim da imunidade parlamentar da ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner, acusada de chefiar um esquema de corrupção. Os
Senado argentino vai analisar amanhã o pedido da Justiça para fazer operações de busca e apreensão nas propriedades da ex-presidente Cristina Kirchner, que tem foro privilegiado. Uma nova delação do ex-secretário de Obras Públicas do governo, José Lopes, também é esperada e pode reforçar as acusações contra a parlamentar. A investigação envolve empresários e funcionários dos governos Kirchner. Cerca de 20 pessoas já foram presas. O esquema, que seria liderado pela atual senadora, teria começado na gestão de seu marido, Nestor Kirchner, já morto. Ex-chefe de campanha de Trump é condenado por 8 acusações de fraude bancária e fiscal. O processo contra Paul Manafort foi julgado em um tribunal da Virgínia, Estados Unidos. Sobre os outros 18 casos de fraude pelos quais é acusado, o júri não chegou a um veredito final. Com o resultado, o juiz anulou estas acusações. Manafort foi condenado por dar declarações falsas para conseguir empréstimos bancários e sonegar impostos de milhões de dólares que recebeu ao assessorar políticos na Ucrânia. O ex-assessor se declara inocente. As acusações decorrem da investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016. O ex-advogado do presidente norte-americano Donald Trump, Michael Cohen, se entregou à Polícia Federal Americana. Ele deve se declarar culpado das acusações de fraude fiscal e bancária e de violação de financiamento de campanha. Segundo a imprensa internacional, o objetivo é conseguir um acordo que deve incluir um período de detenção e o pagamento de multa. Cohen admitiu que fez pagamentos para influenciar a eleição de 2016, cumprindo ordens de um candidato. No Afeganistão, foguetes foram disparados em direção ao Palácio Presidencial em Cabul. As autoridades acusam o Talibã pelo ataque. Os foguetes foram lançados durante um discurso do presidente Ashraf Ghani no palácio. A cerimônia era transmitida ao vivo pela televisão quando houve os disparos. Soldados e civis ficaram feridos. 2 rebeldes foram mortos depois do ataque. Helicópteros bombardearam a casa de onde provavelmente foram lançados os foguetes. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. No fim de semana, o presidente do Afeganistão propôs um cessar-fogo ao Talibã. Ontem, porta-vozes anunciaram que o líder do grupo não aceitou a proposta. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista a socióloga Fátima Pacheco Jordão sobre as eleições. Até lá. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Hora do Voto, próximo domingo, 11 da noite. Mãe, você tá tomando Calcitran MDK? Há muito tempo. Cálcio, vitamina D, K e magnésio. E você precisa dessas coisas? Claro que sim. Na minha idade, eu preciso garantir que o cálcio esteja sendo bem absorvido. Inclusive, você já pode começar a tomar Calcitran D3 para manter seus ossos saudáveis. Ai, mãe, que papo de velho. Ai. Papo de velho. Tchau, filha. Calcitran. Nesse cálcio, eu confio. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Tem gente que fala na Folha que ele comandou um grande esquema de corrupção no país, que ele é o maior bandido da República e que um condenado não pode concorrer à eleição. Também tem gente que fala na Folha que ele foi de longe o melhor presidente do Brasil, que ele é inocente e que a eleição sem ele é fraude. Você lê todo tipo de opinião na Folha, mas nas reportagens só publicamos aquilo que aconteceu. Folha, aberta opiniões, fechada com os fatos. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta.
Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A análise das pesquisas de preferência de votos na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem analisa é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em comunicação política e social e diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Bom, saíram resultados de pesquisa e faltando 7 semanas para a eleição, nós temos aí um cenário que pouca gente, ou não sei se há quem possa ter suposto que teríamos em eleições no Brasil. Quem está em primeiro lugar nas pesquisas é um candidato condenado em segunda instância, que está preso. E logo após, e pode ser inelegível, considerado inelegível, e logo após vem mais 2 candidatos de partidos sem expressão, partidos pequenos que geram pouco tempo para a campanha em TV, estão lá, segundo e terceiro lugar. Então eu quero, Fátima, assim, desse cenário que é tão diferente de tudo que já vimos, a sua análise inicial. Bom, eu começaria pelo eleitorado. Quer dizer, o eleitorado já na eleição passada, 2016, mostrou um distanciamento muito grande em relação a políticos e política. Não foi uma eleição fácil para os candidatos. Esta, muito mais difícil porque há um patamar muito elevado de não só indecisos, mas daqueles que acham que não vão votar, ou não votam, ou porque vão anular, branco e assim por diante. Há uma demora muito grande dos eleitores entenderem as mensagens dos candidatos e poderem, inclusive, articular um pouco de adesão, de política, ideológica, afetiva, qualquer que seja. Os candidatos estão congelados num processo de rejeição, de não do eleitorado não considerar aspectos muito positivos dos políticos de uma maneira geral. Então o eleitorado parece dizer, olha, são todos ruins, ou são todos iguais, ou nenhum entusiasma, não tenho nenhuma preferência no momento. Esse estado talvez melhore com a entrada das eleições. Mas também, de outro lado, não temos as grandes referências políticas, o grande embate, as tensões, a polaridade nestas eleições. Você começou Poderíamos bem. ter ainda, com o início da campanha, no dia 31, em TV e rádio, o dia inteiro, aquela coisa, né? Aí começa uma espécie de bombardeio sobre o eleitor, que pode estar búlico. Olha, eu não acredito que seja uma eleição, vamos dizer assim, de grande envolvimento emocional do eleitor, ou envolvimento civilizado do eleitor, de envolvimento ligado à política, à ideologia, a um pensamento, vamos dizer assim, dentro do contexto da democracia. Será uma eleição provavelmente tensa, sem dúvida nenhuma, os embates, a tensão entre os candidatos, a tensão entre o eleitorado e os candidatos. Agora, nunca tivemos numa eleição, vamos dizer assim, uma situação tão forte de desagrado, de crítica, de rejeição do eleitorado. Agora, Fátima, voltando para quem está em primeiro lugar, que é o caso Lula, com os 37% de preferência de voto. Esse é um resultado decorrente de uma força política do Lula que não se abala com tudo que já aconteceu, com o PT, com ele próprio, com denúncias de escândalos de corrupção, etc. Ou é resultado da habilidade que o PT tem para fazer política, a estratégia que decidiu manter o Lula candidato
até o último momento legal. E os próprios advogados de Lula, a defesa de Lula, insistindo nos recursos, já sabendo que serão negados, mas isso politicamente tem efeito, reforça que ele possa estar sendo vítima do judiciário. No que você vê essa grande força que alimenta a preferência de votos do Lula? É algo construído ou ele já traz na bagagem essa força toda? Não, eu acho que, evidentemente, tem a construção, acho que todos os fatores que você levantou são objetivos e corretos, mas eu acho um fator específico da liderança que, veja, quando o Lula foi preso, ele estava num momento de grande dificuldade em relação à política e ao próprio partido. Ele estava bastante, parecia o ocaso do Lula naquele momento. No entanto, a circunstância, o vácuo do processo político em relação às lideranças que não ocuparam espaços importantes que a sociedade gostaria de ouvir em relação aos seus problemas reais, em relação ao futuro do país, tudo isso ficou, vamos dizer assim, amortecido. E quando Lula novamente entra na disputa das cabeças dos eleitores, ele volta com a força que ele adquiriu no passado, ele volta com uma lembrança do que ele foi e assim por diante, e de uma liderança efetivamente real. Que político hoje no Brasil consegue mapear um espaço de 40% a 50% quando se pensa em voto de segundo turno nas simulações? Sim. Nesse momento. Então ele está ocupando, a meu ver, um vácuo de apatia, um vácuo de ausência das grandes políticas, dos grandes partidos e, obviamente, das grandes imagens para o futuro. Há muitas eleições onde se fala em mudança, em renovação, em futuro. Não dá para falar nisso hoje. Agora, e Jair Bolsonaro, né, que é o avesso de tudo que você falou? Não tem história política, não empunha uma bandeira com uma causa, algo que pudesse ter um impacto sobre o eleitor, e está lá com os 20% na preferência de votos, embora com 37% de rejeição. Então, o fenômeno Jair Bolsonaro, o que explica? É um fenômeno típico eleitoral. Trump foi assim. Nós já tivemos no passado, por exemplo, um candidato como Collor, que de repente sintoniza o que ele diz com o que a população ou parte da população quer escutar. Se nós levantamos a hipótese de uma situação em que está fluida, difusa, desorganizada, um candidato que vem com mensagens muito claras, muito precisas, limitada a um segmento do eleitor, ele realmente recolhe este eleitor. Por exemplo, ele não fala com o segmento majoritário do eleitorado, que são as mulheres. Ele não fala com o segmento majoritário em termos de renda, Nordeste, Sul, ele não fala com os mais pobres. Ele fala, sobretudo, com a classe média conservadora, que está, vamos dizer assim, assustada com o processo e gostaria de ter um líder que, em tese, seria uma autoridade falante. Há analistas que dizem que Bolsonaro já atingiu o teto e que essa rejeição de 37%, aliada ao pouquíssimo tempo na TV, que ele teria uma tendência aí de reversão nesse quadro de preferência de voto e começaria a cair. Você vê sustentação nesse argumento? Sim, eu acho que é bastante razoável, eu não vejo uma liquidação dele, eu não vejo eu vejo apenas uma diluição, uma perda de substância, porque ele está e vem estando, e tem estado há muito tempo falando sozinho eleitoralmente. Ele é o candidato que a mídia deu um foco enorme nos últimos tempos, antes do processo eleitoral, pré-eleitoral. Portanto, ele acumulou, vamos dizer assim, um eleitorado que já começa a declinar. Isso as pesquisas estão mostrando claramente. O voto espontâneo dele está declinando. Eu tenho a impressão que, inclusive, ele não conseguiu passar
como eu disse antes, segmentos importantes do eleitorado. Geraldo Alckmin, que não decolou mesmo com a tal da aliança que gerou um espanto aí de tantos partidos e as perspectivas que ele possa ter pela frente, tendo maior tempo na TV na campanha eleitoral. O que acontece com Geraldo Alckmin, que tem história, mas não sai do lugar praticamente. É erro estratégico de campanha? Possível que sim. Agora, há um elemento que tem que admitir que esse horário, a extensão do horário eleitoral, se esse candidato tiver um discurso sintonizado com o momento e projetar para o futuro, eu tenho a impressão que ele tem vez nesse processo, chegará com muita probabilidade ao segundo turno. Mas Alckmin também representa uma continuidade daquilo que a população não gosta. A população teme hoje uma continuidade do status quo. E eles veem no Temer a rejeição dessa continuidade. E o Alckmin, às vezes, parece um candidato da continuidade. Fátima, eu agradeço muito sua análise, espero que você volte. Precisamos muito de subsídios para entender tudo que está aí. Muito obrigada, boa noite. Eu que agradeço. Gamberini. Uma exposição na Japan House, aqui na Avenida Paulista, mostra a história, a técnica e a filosofia de 6 artes marciais japonesas. Mais que um esporte, a ideia da exposição Do a Caminho da Virtude mostra, a partir de imagens, a filosofia por trás das artes marciais japonesas. Judô, sumô, aikido, karatê-do são alguns dos exemplos dessa tradição nipônica. E em comum, todas elas desenvolvem corpo e mente. Além de fotos, vídeos e palestras, até o dia 16 de setembro haverá demonstrações práticas por aqui. É só chegar e participar. Serão 52 clínicas esportivas nesse tatame montado aqui para as 6 modalidades. E mesmo que você nunca tenha feito uma delas, é uma ótima oportunidade para aprender técnicas básicas. A Japan House fica aqui na Avenida Paulista, número 52. A entrada é franca e a programação está disponível na internet, na página da Japan House São Paulo, no Facebook. Nova tragédia na Itália deixa ao menos 10 mortos. Uma enxurrada arrastou dezenas de visitantes que estavam no Parque Florestal, na região da Calábria. 23 pessoas já foram resgatadas. Segundo a Defesa Civil, equipes de resgate buscam por mais vítimas depois da chuva repentina no Parque Nacional Pollino. Os visitantes, todos italianos, nadavam num rio e foram arrastados pela enxurrada que provocou a inundação. Não há informações sobre o número de desaparecidos, porque o parque é aberto e não há registro das entradas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Próximo domingo, 11 da noite, Maria Lídia entrevista o candidato à presidência da República pelo Novo, João Amoedo, em Hora do Voto.